Hoje a gente começa uma jornada com o livro de 1 aos Coríntios. Então abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18. E nós vamos fazer uma introdução ao texto de Corinto, e aos domingos à noite estaremos caminhando com esse texto desafiador, uma das cartas mais complexas do apóstolo Paulo, uma das igrejas mais difíceis que o apóstolo Paulo plantou e também pastoreou, e a gente vai tirar lições para o nosso dia a dia, para a nossa igreja. Às vezes a gente olha para o texto de Corinto e diz assim: nossa, que igreja complicada. Não tem tanta diferença da igreja do tempo presente. E como a gente está com esse tema macro, né, esse tema maior para o ano, de uma igreja intencional, uma igreja do Deus único e intencional, nós vamos olhar para o texto de Coríntios com intenção mesmo, de nós nos confrontarmos, de sairmos do nosso local comum e de nós nos posicionarmos em nome do Senhor Jesus. Pensando num Deus que cria todas as coisas intencionalmente, um Deus que tem plano e propósito para a sua vida. Você crê nisso? Não pode ser só uma frase, um jargão do chamado linguagem evangélica, o evangelicalês. Olha, Deus tem um propósito para você. Essa é uma fala muito repetida nas igrejas. E às vezes a gente não toma posse dessa verdade. A gente precisa crer de fato e de direito que nós não nascemos do acaso. A gente não nasceu de uma fusão, de uma confusão. Nós não nascemos de uma explosão sem explicação. Nós nascemos de maneira desejada e intencional do nosso Deus. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, de maneira intencional. Deus cria a mulher conforme a sua imagem, a sua semelhança, de maneira intencional. Deus une esses dois num casamento, e a partir daí cria-se a instituição chamada família, também de uma maneira intencional. E nós cremos, e vamos olhar isso a partir de Corinto, que também as cidades elas se desenvolvem. E Deus tem intenção para cada uma delas. Você vai ser lembrado disso o ano inteiro. Nós não somos produtos do acaso. Deus tem plano, Deus tem desejo, Deus tem propósito para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores, são melhores e são de paz. Você crê nisso? A gente vai resgatar isso durante todo esse ano. A palavra de Deus é recheada de ações intencionais que tantas vezes nós não acreditamos, tantas vezes nós não compreendemos, principalmente para o leitor distraído da palavra de Deus, principalmente para aquele crente, não combina, né? Mas o crente incrédulo, aquele que duvida, e para o mundo, que não tem compromisso com a palavra, um mundo que jaz no maligno. Mas Deus faz as coisas com intencionalidade. A gente não consegue entender, a não ser pelos olhos da fé. Por que Deus escolheria um casal de idosos para, com cerca de 100 anos o homem, 90 anos a mulher, gerarem um filho, e a partir desse filho, ele criar uma nova nação, que seria uma nação farol, uma nação modelo para a pregação da sua palavra? Vamos ser sinceros, tem lógica isso? Humanamente falando? Nenhuma. Não poderia ter chamado um casal mais jovem? Não poderia ter começado uma história diferente? Mas Deus tinha intenção, quando chegou para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não fez nenhuma pergunta, e acreditou na palavra de Deus. E quando nós analisamos o texto bíblico no Antigo e no Novo Testamento, são inúmeros os casos que não faz sentido nenhum, mas que nós vemos a intenção de Deus. E a gente só vai entender ou não lá na frente, porque também não tem canto nenhum na Bíblia dizendo que a gente entenderia todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus estaria conosco todos os dias. Não diz que a gente entenderia tudo o que Ele faz. A palavra de Deus diz que, agindo Deus, não há quem possa impedir. Não diz que a gente entenderia todas as coisas. A palavra de Deus diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas não diz que a gente entenderia todas as coisas. Por isso que nós somos chamados de crentes, e a gente precisa voltar a acreditar na palavra de Deus. Qual a intenção de Deus? A gente viu aqui o filme de Davi, que a gente está incentivando você, adulto,
a levar o seu menino, a sua menina, o seu neto, o seu sobrinho, a gente quer fechar a sessão de cinema no sábado. Qual a intenção de chamar um menino que estava guardando as ovelhas? O próprio Samuel, que era um profeta de Deus, que tinha intimidade com Deus, quando ele vê o irmão mais velho, mais forte, mais alto, ele entende, humanamente falando, que para aquela atividade, para aquele momento, era aquele personagem. Mas a intenção de Deus é maior. A intenção de Deus é mais profunda. Querido, a gente não vive de sorte e azar. A gente não vive de tentativa de erro e acerto. A gente precisa se debruçar na palavra de Deus, entender os planos do Senhor e nos rendermos a eles. E eu vou dizer de novo, a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente precisa buscar entender esta vontade. A gente não quer viver ao acaso, na sorte e no destino. Talvez por isso, de uma maneira toda intencional, Deus tenha escolhido Saulo para adiante Paulo ser conduzido à cidade de Corinto. E o texto de Atos, capítulo 18, o versículo 9 a 11, nos dá direcionamento a respeito disso. Por que Deus escolheu Saulo para apóstolo, pastor, missionário? Por que Deus escolheu Paulo para estabelecer uma igreja em Corinto, uma cidade complicadérrima, de gente difícil? Não poderia ter começado em outro lugar? Atos capítulo 18, de 9 a 11, talvez seja uma pista. Certa noite, Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse, me ajudem, o que o Senhor disse a Paulo? Não tenha medo, pelo contrário, fale, e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha que coisa fantástica. Paulo já estava desistindo de Corinto, e Deus disse, Paulo, fica, insista, persista, mas Deus não faz sentido. Paulo, se parafraseando Samuel, né, quando ele encontra o irmão mais velho de Davi, Paulo estava vendo uma cidade complicada, uma cidade promíscua, uma cidade violenta, uma cidade que já tinha sido destruída, reconstruída pelos romanos. Paulo talvez não visse futuro para o evangelho ali. E o Senhor vai dizer a Paulo, eu não vejo como você vê, o homem só vê as coisas externas. Deus estava vendo coisa mais profunda. E Deus está dizendo assim, Paulo, tem muita gente nessa cidade para ser ganha para Cristo Jesus. Querido, uma cidade confusa, promíscua, violenta, idólatra, suja, corrupta. Por quê? Gastar o tempo de um apóstolo, de um homem de Deus, para evangelizar aquela cidade que ele mesmo, Paulo, estava quase desistindo. Talvez essas perguntas a gente pudesse fazer um paralelo, uma analogia com as nossas próprias vidas. Eu imagino que questões parecidas passem pela minha e pela sua cabeça. Por que comigo agora? Por que essa questão na minha família? Essa questão com meu pai, com a minha mãe? Essa questão com meu cônjuge, com meu esposo, com a minha esposa? Por que essa questão comigo? Por que comigo agora? Lá no meu local de emprego as coisas estão vindo tão bem. Por que isso vai acontecer agora? Lá na minha escola, no meu cursinho, por quê? Olhando não tem intenção nenhuma. Eu queria que você tomasse posse da mesma resposta que Deus deu a Paulo, de coisas que talvez você não esteja enxergando. Porque Deus disse assim a Paulo, Paulo, insista com Corinto, fica aí, por dois motivos. Primeiro, porque eu estou com você. Você crê nisso? Essa foi a primeira resposta que Deus deu a Paulo. Paulo, fica. Senhor, mas estão me perseguindo, isso, aquilo, está vindo gente desde Atenas atrás de mim, eu não tenho proteção nessa cidade, ninguém aderiu ao Evangelho. Paulo, não precisa se preocupar, eu estou contigo. A segunda resposta que Deus deu a Paulo, que eu queria que você assumisse para você também, diante da sua luta, do seu caos, da sua dificuldade familiar, profissional, Deus está dizendo, Paulo, tem muita gente nessa cidade para mim. E Deus está dizendo para mim e para você que diante dessa situação, tem muita gente para ser ganha para Cristo Jesus, através do meu e do seu testemunho. Você crê nisso? Abaixe sua cabeça,
Vamos orar ao Senhor a partir desse texto, dessa palavra, e vamos começar a passear no texto de Corinto. Pai querido, nós te damos graças a Deus por muitos irmãos que estão retornando à tua casa, depois de um período de descanso, período de férias, ó Deus, com família, um período de viagem. Nós te louvamos pelos que já estavam aqui, que não saíram nesse período, que mantiveram as portas da tua casa abertas, cultuando, vindo, a despeito, ó Deus, dos feriados, a despeito das férias, mantendo, ó Deus, a presença, o culto, a alegria. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua igreja que se reúne. De alguma forma, ó Deus, estamos iniciando um ano litúrgico agora, com esse caminhar no texto de Corinto, e nós queremos, ó Deus, sermos desafiados pela tua palavra. Ó Deus, a gente tem ouvido tanta coisa, a gente sabe que o Senhor é bom, nós cantamos e declaramos aqui a tua bondade, porque nós cremos, ó Deus. E tanta gente, ó Deus, prometendo os dias bons nesse mundo mau. Quando a tua palavra diz, ó Deus, que os dias são maus, que nós viveríamos tempo de aflições. E a tua igreja, Senhor, precisa estar preparada, Senhor. A tua igreja, Senhor, precisa estar alerta. A tua igreja, ó Deus, precisa estar vigilante. A tua igreja precisa estar, ó Deus, atribuída, vestida e revestida da armadura de Cristo Jesus, para que nós possamos ser resposta tua, no meio da família, no meio do trabalho, no meio da vizinhança, no meio de um mundo de trevas, que nós possamos ser intencionalmente luz, a tempo e fora de tempo. Ó Deus, desperta, Senhor, a tua igreja, a começar pela minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, que a gente entenda, ó Deus, o senso de urgência. Não dá, ó Deus, para abandonar o barco, não dá, ó Deus, para desistir de marido, de esposa, de pai, de mãe, de filho, de filha, de neto, de sobrinho. Não é tempo, ó Deus, de murmuração. Nós precisamos agir, ó Deus. E o Senhor declara que o Senhor estará conosco. E a grande verdade é que isso já nos basta. Mas o Senhor vai além, porque o Senhor declara que estará conosco e que vai salvar pessoas. Ó Deus, como houve salvação em Corinto, nós clamamos a Ti por salvação, por cura, por libertação, por reconciliação daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor, em nome de Jesus. Ó Deus, desperta a Tua igreja para um ano, ó Deus, de trabalho da fé, de trabalho de intercessão, de trabalho de adoração, de trabalho de testemunhar, que sejamos intencionais em tudo o que nós fizermos. Assim nós oramos gratos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Um texto base que está em Coríntios também, né, que serve para a gente como orientação para esse ano. Se você quiser deixar aí anotado, a gente também vai repetir ele muitas vezes. 1 Coríntios 10, versículo 31, quando declara: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo. Vamos nessa versão que está aqui na tela? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você crê que toda ação de Deus tem uma intenção? Que Deus não faz nada por acaso? Eu quero destacar 3 intenções aqui de Deus, a partir dessa chegada de Paulo aos Coríntios, que é o final da sua segunda viagem missionária, e o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, apenas os versículos de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todos os lugares, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Se Deus faz todas as coisas com intenção, eu não tenho dúvida alguma que a primeira e a grande, talvez a maior intenção de Deus de todas as coisas, é a intenção de salvação. Quando nós vemos Paulo naquele contexto, no final da sua segunda viagem missionária, se você lembra um pouquinho de roteiro histórico de Paulo,
você vai lembrar que ele está dentro de um contexto ali do universo grego, tinha passado a Macedônia, tinha passado por Atenas, ele chega em Corinto, ele não foi bem recebido em Atenas, e Corinto era uma cidade que rivalizava, que disputava filosófica, histórica, esportiva e economicamente com Atenas. Ele não tinha sido bem recebido em Atenas. Se você lembrar ainda, no texto do capítulo 16, quando ele está dentro de um contexto de cura e de libertação, de salvação, de uma jovem possessa, que tira o lucro dos seus, não sei que termo utilizar, mas daqueles que de alguma forma exploravam ela, Paulo é preso. Ele foi encarcerado, ele apanhou bastante, para depois ter aquele momento de oração com Silas e ter o milagre das cadeias se abrindo. Mas tirando a casa do carcereiro, a casa de Lídia, não tem a citação de grandes transformações, de multidões. E Paulo, de alguma forma, foi chamado por Deus para isso. Eu não sei, o texto não é claro, se a primeira reação da cidade, o descontentamento, a frieza, a violência, a promiscuidade, todo aquele universo, aquilo desanimou Paulo. De novo, o texto não é claro, mas fica claro que Paulo estava a ponto de desistir. Quando Deus disse, Paulo, fica, porque em primeiro lugar, eu estou contigo. E em segundo lugar, tem muita gente nessa cidade para ser salva. Quem que trabalha aqui fora da região que nós moramos aqui? Quem que trabalha fora dessa região? Levanta a mão aí. A grande maioria dos irmãos. E quem que trabalha na região? Os irmãos que trabalham aqui, um grupo menor. Para os dois grupos, se você sai a pé aqui pela nossa vizinhança, indo sentido a estação de trem Bonifácio, ou se você for um pouco mais adiante, a estação de trem Guaianazes, o que nós temos? Meio que escondidinho, mas se você tem um olhar um pouco mais acurado, caminhando, vindo da estrada Itaquera-Guaianazes, sentido a estação Dom Bosco, você tem um muro ali à direita, que tem um matagal, e tem alguns espaços ali. Você sabe o que tem ali dentro? Alguém já entrou ali dentro alguma vez? Ali nós temos algumas biqueiras. A gente tem alguns movimentos de usuários de drogas. Já tivemos oportunidade, não apenas eu, mas outros irmãos aqui da igreja, de buscar pessoas ali, de pular muro, de chegar ali, para ir resgatar algumas pessoas. Quando a gente vai para sentir a estação de Guaianazes, o que tem ali debaixo daquele pontilhão que dá acesso para um lado ali, para a Vila e Holanda ali? Quem que me ajuda? Holanda, e do lado direito, voltando ali para Guaianazes. Nós temos outro local de uso de drogas, de moradores de rua. Para quem vai nos finais das feiras livres que nós temos aqui nas nossas ruas, 3 da tarde, 4 da tarde, nós temos famílias, inclusive de estrangeiros, ali de alguma forma mendigando, alguma forma pegando o resto, a sobra da sobra. Nós temos uma cidade, para quem sai daqui da Zona Leste e vai para o centro, o que a gente tem ali perto da Estação da Luz, da Júlio Prestes? Tem uma turma aqui da igreja que estuda música ali, naquela região, os pais levam, buscam. O que nós temos naquele miolo? A chamada Cracolândia. E dependendo do local e do horário, todos os bairros são assim. E talvez, por a gente estar tanto tempo nesse local, nessa cidade, andando por tudo isso, a gente meio que já tenha desistido de algumas coisas. Algumas biqueiras, algumas cracolândias, alguns pontos de prostituição, prostituição hétero, prostituição homossexual, eles já são conhecidos e já são usuais, a tal ponto da gente ir e vir e já não sentir mais aquilo. Ao ponto de a gente ir e vir e já não mais reagir em relação àquilo. E talvez até abrir de mão. Olha, esse ano tem ano de eleição, vai vir outro personagem prometer isso, aquilo, mas esse problema da cidade ninguém resolve. Sim ou não? Muitas vezes eu e você pensamos dessa forma. E na minha cabeça, passa que Paulo talvez tenha também desistido da cidade de Corinto. Porque apesar de Paulo estar na condição de missionário naquela cidade, a história de Corinto era muito conhecida. E nós vamos durante todo o ano falar sobre ela. E só para dar uma adiantada, é uma história de tragédia moral.
É uma história de promiscuidade, de violência, de destruição, de corrupção. A cidade foi destruída, a cidade foi reconstruída, não adianta mais. E Paulo intenta no seu coração desistir, como talvez eu e você temos intentado no coração desistir de algumas situações, de algumas pessoas. Quando Deus vai dizer o seguinte: o que é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A intenção de Deus de nos colocar em todo e qualquer espaço é que nós levemos salvação em nome de Cristo Jesus às pessoas. Você não trabalha por trabalhar, você não estuda por estudar, você não namora por namorar, você não casa por casar, você não compra um terreno para construir, você não compra uma casa, entra num financiamento para ficar com um boleto 30 anos pagando. Eu e você estamos sendo plantados para sermos resposta de Deus em algum lugar, em nome de Jesus. E se nós, enquanto igreja local, não tomarmos posse disso, a gente parte de um pressuposto, a gente parte de uma ideia inicial, que toda a ação de Deus é para buscar e salvar aquele que estava perdido. E nós precisamos reagir a isso, irmãos. A gente precisa ter uma vida intencional. A intenção de Deus é perdoar. Jonas, o profeta, entendeu isso de uma maneira tão profunda, que resolveu fugir de Nínive. Às vezes você lê a história de Jonas e não entende a crueldade da pessoa de Jonas. Não entende a frieza do coração de Jonas. É uma história que tem uma proposta, às vezes, infantilizada, e a gente ri, a gente brinca, a questão do grande peixe e tal, mas é uma história dolorida, porque o texto diz que propositalmente Jonas vai para outro canto. Nínive ficava a leste e Jonas vai ao extremo oeste. Nínive ficava depois do deserto e Jonas vai pegar um barco para ir ao mar. Depois que acontece tudo que você já conhece da história, Jonas pregou uma das mensagens mais sem graça, mais sem vontade, mais sem intenção, mais debochada que a Bíblia tem. Ele passa correndo pela cidade, cerca de 40 quilômetros correndo, uma espécie de maratona, e ele sai gritando: ainda tantos dias, e Nínive vai ser subvertida. Quando ele termina de correr, ele se assenta para ver no que ia dar. Já fiz minha parte. Ele se assenta e fica vendo. Mas apesar da mensagem dele ser sem propósito, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus tem poder. E o que aconteceu na cidade de Nínive? Partindo do rei até os animais, eles se arrependeram. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Jonas. Eles se arrependeram. E logicamente Jonas, como um profeta crente, ficou feliz, porque uma cidade inteira se arrependeu, porque uma cidade inteira se converteu, porque uma cidade inteira pediu perdão dos seus pecados. Jonas ficou feliz? Não. E o texto vai dizer por quê. Capítulo 4, versículo 1. Mas Jonas ficou aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Não foi à toa. Jonas tinha uma intenção, Deus tinha outra. Pois sabia que tu és um Deus, e compassivo, tardio e grande, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que tires a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver vendo que eles sejam salvos. Essa é a mensagem de Jonas. A intenção de Deus, querido, é de salvar. A intenção de Deus é de perdoar, é de resgatar, é de reconciliar toda a criação. Romanos 8:20 fala sobre isso.
A natureza clama com dores de angústias até agora, aguardando a redenção, a remissão, pela libertação dos filhos de Deus. E Deus quer salvar todo e cada ser humano. Tanto Timóteo declara isso, quanto Tito. Deus cria todas as coisas com intenção de amar, de se relacionar. Querido, nada disso mudou, nem mesmo o pecado conseguiu mudar isso. Por que eu e você desistimos de sermos resposta de salvação de Deus? Por que as igrejas estão tão acomodadas, queridos? Tantas igrejas investindo em si mesmo. E não tem olhos para o campo missionário local, o seu entorno, não tem olhos para o campo missionário distante, na sua cidade, no seu estado e mundo afora. Por que não mais nos preocupamos? Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele deseja buscar e salvar aquele que estava perdido. Ou nós fazemos parte da missão, ou nós somos a missão. Porque se a gente não tem esse coração transformado, não adianta estar na igreja, não adianta dizimar, não adianta ofertar, não adianta cantar e bater palmas. O nosso coração ainda não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Querido, o Senhor tem chorado pelas crianças perdidas, pelos adolescentes que estão se perdendo hoje, agora, caminho do álcool, caminho das drogas, caminho da criminalidade, caminho da homossexualidade, caminhos distantes da vontade do Senhor. E a gente vem para a igreja e não sente mais essas coisas, a gente não chora por isso, nem por aqueles que estão ao nosso redor, da nossa família, da nossa vizinhança, gente que cresceu. Às vezes a gente olha um texto como esse, para quem conhece a história do apóstolo Paulo, vai dizer assim: por que Paulo foi escolhido para ir para Corinto? Uma resposta técnica seria fácil. Paulo é um cidadão de dois mundos. Paulo era um homem educado na cultura grega. Paulo sabia discutir com os epicureus e com os estoicos. Paulo tinha facilidade na língua, tinha facilidade de entradas e saídas, conhecia personagens, conhecia da filosofia, da poesia daquela região. Paulo seria facilmente ouvido. Quando Paulo chega em Atenas, no Areópago, e ele encontra aquele panteão de Deus, ele sabe a história do Deus desconhecido, ele sabe aquela história. Ele se usa, se vale, se aproveita de um contexto humano, secular, para a partir dali pregar a Cristo Jesus. De alguma forma ele tinha domínio da língua, da arte, da cultura, tinha passaporte para transitar no império, porque ele era cidadão romano, não teria dificuldade nenhuma para estar pregando aos coríntios. Só que a grande verdade é que não é esse o grande motivo. Coloca aí para a gente, 1 Timóteo 1,15. Por que Paulo foi escolhido para ir a Corinto? Uma cidade promíscua, uma cidade difícil. Não é porque ele era douto, não é porque ele era capacitado intelectualmente, não é porque ele sabia da língua grega, é porque ele diz isto: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais? Sabe por que Deus estava mandando Paulo para Corinto? Não é porque ele era intelectualmente preparado, é porque Paulo era um traste. E como Deus pôde salvar, resgatar uma pessoa violenta, uma pessoa também promíscua, idólatra, porque Paulo idolatrava a si mesmo, os seus títulos, as suas patentes, a sua etnia, e Deus quebrou tudo isso. Não é porque Paulo tinha cultura, é porque Paulo se reconhecia pecador. Por que não pregamos ao outro? Por que não nos preocupamos? Por que não nos associamos? Porque a gente está achando que a gente é melhor do que aquele outro. A gente não se reconhece pecador. E você acha que é melhor do que aquele que está nas drogas, que está no crime, que está no álcool, que está na promiscuidade. Ah, esse aí não. Ah, passou pela igreja, está lá porque quis. Deus não chamou Paulo porque Paulo era capacitado humanamente. Deus chamou Paulo porque Paulo se reconheceu pecador. E se Deus podia salvar uma pessoa como ele, se Deus pode salvar uma pessoa como eu,
Se Deus pode salvar alguém como você, imagina se nós nos colocarmos à disposição de Deus. O que Ele vai fazer com aqueles que estão ao nosso redor. Por que Deus está chamando você, irmão? É o primeiro do ano, hein? Calma que vai ter mais o ano inteiro. Por que Deus está chamando você? Você acha que você é bonitinho, ajeitadinho? Você tem cara de crente? Nossa, fulano é amigo do evangelho, tem cara de crente. Que cara de crente, irmão? Nem vou falar para os irmãos olhando no espelho que a cara dos irmãos não está boa. E o ano só começou. E não está boa. Ah, tem cara de crente, esse aí é bom cidadão. É cidadão de bem, é cidadão de família, é bom pai, é boa mãe, é bom filho, é bom marido. Nós somos pecadores, queridos. A gente é mau. Nosso coração é cruel. Se não fosse o Espírito Santo de Deus controlando o meio do seu coração, seja sincero diante de Deus e peça misericórdia. Se tantas vezes Deus não tivesse freado a tua língua, se tantas vezes Deus não tivesse segurado o teu impulso sexual, se tantas vezes Deus não tivesse freado e controlado o teu impulso financeiro, Paulo se reconhecia pecador. Sabe por que Paulo disse que, 1 Timóteo, lá que nós lemos agora há pouco, texto de 1,15, sabe por que Paulo disse que ele era o principal pecador? Sabe por que ele disse isso? Porque ele não me conhecia, porque ele não te conhecia. A gente deve estar aqui, umas 250 pessoas aqui hoje. Se Paulo estivesse aqui, ele ia falar, Senhor, por que dos quais eu estou entre os 250 piores pecadores? Se nós não nos reconhecermos, querido, como objetos da graça de Deus, a gente não vai agir na mesma intenção do Senhor. O desejo de Deus é salvar, o nosso é de tripudiar, o nosso é de deixar de lado. Eu vou dizer de novo o que eu disse agora há pouco. Deus não te chama por chamar. Deus não te dá a oportunidade de trabalho, de estudo, só para você trabalhar e crescer. Você que é jovem, você que é adolescente, Deus vai abrir um monte de portas para você, amém? Portas para você estudar, para você trabalhar, para você crescer e desenvolver. Você crê nisso? Toma posse e entra pelas portas e corre atrás. Mas não é para você ser rico, para você ser famoso, para você comprar carro, para você comprar casa. Isso é troco de bala. O que Deus nos chama para ser é luz nesse mundo, em nome de Jesus. Tanta gente que quer os seus filhos formados nisso, naquilo, e não prepara os filhos para ser sal e luz. Eu vou dizer de novo, a gente não namora por namorar, não casa por casar, não tem relacionamento de amizades para crescer socialmente. A gente é resposta de Deus num mundo de trevas. Toda amizade nossa tem que gerar salvação. Toda amizade nossa tem que gerar libertação. Não é possível uma pessoa que anda comigo e que anda com você na escola, no trabalho, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e não para de mentir, não para de fazer fofoca, não para de ser promíscuo, não fica constrangido diante da luz que habita em nós. A pessoa entra e sai do nosso convívio igualzinho, e nada muda. O que tem de errado? Não é com ela, é comigo. Porque a nossa luz tem que gerar vida nas pessoas em nome de Jesus. A fala de Paulo é a mesma nossa hoje. O desejo de Paulo é de desistir, é de ficar acomodado. E Deus vai dizer, Paulo, não sai daí. Não sai daí. Eu quero você em Corinto. Eu quero você nessa família, eu quero você nessa escola, eu quero você nesse trabalho, eu quero você nessa igreja, eu quero você nesse contexto, que é ali que eu vou usar você em nome de Jesus. Paulo, eu sou contigo, e tem muita gente nesse lugar, tem muita gente ao nosso redor para ser salvo, em nome de Jesus. Passa mais uma segunda intenção de Deus, que a gente observa nessa relação de Paulo, chegando em Atos, e nos primeiros versos aqui da carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto. É interessante que Paulo diz que ele, Paulo, foi chamado pela vontade de Deus. Ele reconhece isso. Lá em Gálatas ele vai dizer, olha, eu entendi, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um texto bonito de ser dito, de ser decorado, mas a gente não se apropria dele. Paulo vai dizer que a vida que ele vive na carne, a vida humana que ele vive intencionalmente.
para agradar a Deus. Em dado momento, Paulo se compara aos outros apóstolos e diz assim: olha, eu trabalhei mais do que eles. Não eu, mas a graça de Cristo em mim. Mas eu trabalhei mais do que eles. Nós precisamos crer. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Nós precisamos crer que a graça de Deus continua atuando nas nossas vidas em nome de Jesus. Queridos, chamado pela vontade de Deus para ser alguma coisa de Cristo. No caso de Paulo, apóstolo. O que você foi chamado para ser? Professor? Motorista? Vendedor? Técnico dessa área ou daquela outra? Representante disso ou daquilo? O que você foi chamado para ser? A função pouco importa. O predicativo aqui que é importante. Pela vontade de Deus para ser alguma coisa de Cristo. E a igreja de Deus que está em Corinto. Eu falei para os irmãos que a gente vai falar muito sobre a cidade de Corinto. Eu vou dizer de novo, a cidade promíscua. Sexualmente falando, imoral, corrupta, violenta. Uma cidade idólatra. A gente vai trazer algumas informações que chegam da repulsa de como a igreja ou a cidade de Corinto vivia. Mas olha o que o texto diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Existe uma igreja de Deus espiritual que está espalhada sobre toda a terra, sim ou não? Mas existe uma igreja de Deus em cada local. E o desejo de Deus é de resgatar todos os locais. Corinto era objeto do amor de Deus, assim como a cidade de São Paulo, assim como o conjunto José Bonifácio, assim como a Vila Santa Terezinha, assim como o Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, a cidade Tiradentes, Guaianazes, e cada um dos bairros que nós moramos. Tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. E vez por outra Deus bate no peito e fala assim: eu quero de volta em nome de Jesus. E Deus começa a resgatar a história, inclusive de cidades, porque ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Paulo vai estabelecer uma igreja em Corinto, num lugar impróprio, num lugar infrutífero na cabeça de muitos, inclusive de Paulo. E aí a gente vai fazer aquele mesmo exercício. Eu perguntei agora há pouco, por que Paulo? E a resposta técnica seria, olha, porque Paulo conhece da cultura, da arte, da filosofia grega, porque Paulo tem passaporte romano, ele entra e sai de qualquer cidade, ele não tem dificuldade. Se a gente fosse dar uma resposta técnica de Corinto, a gente ia dizer assim, olha, era importante Corinto, porque Corinto era um istmo, né, uma espécie de uma ilha que é ligada a uma península, era uma parte estreita e tinha 2 grandes portos. Entre esses portos, apenas 6 quilômetros de trajeto, e o porto do lado mais a leste recebia mercadoria, viajantes, turistas, recursos financeiros, comerciantes, que vinham de toda a região da Ásia, da região da Turquia, da Palestina, da Arábia. O outro porto que estava no seu oposto, recebia viajantes, turistas, dinheiro, profissionais, que vinham da Europa, da própria Itália, de Roma, dos outros pontos da Grécia. Era um ponto de encontro, porque é uma cidade recém-construída, havia sido destruída há pouco mais de 100 e poucos anos. Ela foi reconstruída, o Império Romano está injetando dinheiro, mandando pessoas para lá, o círculo financeiro está acontecendo, pessoas estão enriquecendo. Precisa de uma igreja lá no lugar desse, sim ou não? Não é importante? Mas não é esse o principal motivo. O principal motivo que Deus quer uma igreja no lugar é porque a terra é dele. Ele quer estar presente em todos os lugares. Não tem cidade mais importante para Deus e cidade menos importante. Ah, esse bairro, essa cidade é muito michuruca, é muito pequena, aqui não passa ônibus, aqui não tem metrô, aqui não tem um shopping, aqui não merece uma igreja. Tem muita gente que abre igreja assim. Faz análise de mercado para abrir igreja. Sim ou não? Análise de mercado para ver se a igreja vai dar certo. Deus não faz análise de mercado. Deus exerce graça e misericórdia.
a cidade tinha cerca de 400.000 habitantes. E na época dos seus jogos istmos, que fazia paralelo com os jogos de Atenas, chegava a bater 850.000 pessoas. Gente perdida na jogatina. Não sei como que fala betes em grego, alguém me ajuda aí, pesquisa aí, mas era as betes da época. Prostituição, comércio, riqueza, trevas. E Deus falou, eu preciso levar luz àquele local. Uma rota comercial grande, aglomeração de pessoas, acesso a 2 mundos, já seriam bons motivos, eu vou dizer de novo, na análise de mercado. Mas esse não é o fato que chama a atenção de Deus. O fato que chama a atenção de Deus em Corinto é o mesmo fato que chamou a atenção de Deus lá em Nínive. Havia pessoas que precisavam ouvir do evangelho que cura, que salva e que liberta. Por que é importante, querido, ter uma palavra de oração lá no seu local de trabalho? Uma Bíblia aberta para alguém passar e perguntar, o que você está lendo, o que é isso? Você com a palavra de Deus na mão, um outro livro cristão que chame a atenção, uma camiseta, um slogan. Por que tudo isso é importante? Porque em todos os lugares tem gente precisando de Deus. Sim ou não? E nós precisamos ser a resposta do Senhor. Não é porque era maior, mais acessível, mais rica, mas é porque Deus ama todos os povos. Se alguém pensar assim, igreja de mercado, não teria uma igreja aqui, onde nós estamos. Desde os anos 60, final dos anos 60. Querido, por que a gente faz viagem missionária? Apoiar pequenas igrejas em cidades e bairros aí distantes. Por que a gente apoia 10 famílias de missionários aqui nessa igreja? Por que semanalmente a gente está na capelania, dentro da Fundação Casa, dentro da Polícia Militar, dentro do hospital? Por que semanalmente tem irmãos numa casa de recuperação? Por que a gente vai começar um novo trabalho, já agora em fevereiro, uma nova capelania? Por quê? Porque em todos os lugares tem pessoas precisando ouvir falar de Deus. A pergunta que não quer calar é se eu e você vamos viver vidas intencionais. No nosso local de trabalho, quantas pessoas de fato e de direito sabem que você é crente em Jesus? Quantas pessoas sabem que você canta, que você dança, que você ensina? Quantas pessoas sabem que você é nascido de novo? Quantas pessoas sabem que tem poder de Deus na tua vida? Quantas pessoas sabem que se você orar ao teu pai, pela vida dela, Deus vai fazer milagres na vida dela também? Talvez as pessoas saibam que você não bebe, se é que você não bebe, que você não fuma. Talvez algumas pessoas saibam que você se mantém casto, não tem relação fora do casamento. Isso é muito pouco, irmão. As pessoas precisam saber que nós cremos num Deus que cura, que salva e que liberta. As pessoas precisam ouvir de Jesus dos nossos lábios. Querido, não há campo difícil para Deus. Não, Corinto é complicado. É uma cidade difícil. É uma cidade que já tem donos. É uma cidade... Não tem campo minado para o Senhor. Não tem campo difícil para o Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor. E todo lugar que eu e você colocarmos a planta do nosso pé, se transforma em local santo em nome de Jesus. Onde eu trabalho é um lugar muito promíscuo. Até eu chegar em nome de Jesus. Quando eu chego, as coisas mudam. Você crê nisso? Nós precisamos nos posicionar, querido. Não há porta fechada para o Evangelho. Não há porta fechada para o Evangelho. Mesmo nos países fechados, o Evangelho continua salvando, curando e libertando. E vez por outra, quando determinados regimes ditatoriais caem, uma igreja efervescente que já existia aparece. Nossa, da onde saiu tanto crente? Saiu do centro do coração da vontade de Deus. Deus levanta homens e mulheres escolhidos intencionalmente. Paulo foi escolhido com intenção. Vale a pena lembrar algumas características de Paulo, que a gente já citou aqui, mas vamos lembrar de novo. Deus chama especialista. Vê se você é especialista em alguma dessas coisas. Ou melhor, se você já foi.
A cidade de Corinto era uma cidade conhecida pela sua violência. Deus chama um homem que era capaz de entrar nas casas, meter o pé na porta e arrastar mulheres e crianças para o lado de fora. A cidade de Corinto era uma cidade idólatra. Deus chama um adorador de si mesmo, um idólatra que cuidava da sua etnia, que amava a sua história, que amava o seu povo mais do que qualquer outra coisa. A cidade de Corinto era uma cidade multicultural. Deus chama um homem de duas culturas também. A cidade de Corinto era uma cidade dificílima. Deus chama um crente chato, teimoso, rabugento, combativo, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Quais dessas características eu e você temos? Eu não consigo andar com fulano porque fulano é mentiroso. E você era o quê, irmão? Eu não consigo andar com fulano. Fulano é muito fofoqueiro. E você era ou continua sendo o quê? Fulano isso, fulano aquilo. Da onde Deus te resgatou? Você já esqueceu? Nós precisamos voltar aos lugares que nós frequentávamos, quando nós éramos trevas, para levar luz agora, em nome de Jesus. Não tem campo minado para o crente. Ninguém é mais especialista do que você mesmo, irmão, na sua casa. Quem é mais especialista na sua família do que você? Quem é mais especialista no seu casamento, no seu filho, no seu marido, na sua esposa? Pode trazer todas essas situações para nós orarmos, que nós vamos orar. Amém? Vez por outra a gente vai combater com você, lá da Lara, a gente vai visitar, a gente vai interagir, mas o especialista na sua família é você. Aquele seu tio, aquele cunhado, aquele primo. Deus vai usar quem, irmão? Deus não vai mandar ninguém de Marte, de Júpiter, de Saturno, não. Deus vai enviar a mim e Deus vai enviar você em nome de Jesus. Você é o especialista. Assim como Paulo era. A intenção de Deus é resgatar todas as cidades, povos, nações, famílias, inclusive a minha e a sua casa em nome de Jesus. Qual a nossa intenção? Qual a nossa intenção nas nossas casas? Tem gente dentro da igreja, inclusive na liderança, que não fala com pai, não fala com mãe. Inclusive na liderança, a gente vai resolver esse negócio esse ano. Ou você se reconcilia com seu pai, com a sua mãe, ou não vai ficar mais na frente, irmão. Já deu o tempo que tinha que dar para você resolver esse B.O. Gente dentro da igreja que vem cultuar, adorar, que levanta a mão e não anda com a esposa, não anda com o marido. No caso das irmãs, o marido é feinho, mas foi esse que Jesus te deu, irmão. Tem que andar com ele. Não adianta reclamar. Não anda com o filho, não anda com a filha. Quem é especialista na tua família é você. Adolescente, que tem às vezes vergonha de pai e mãe. Vamos deixar de lado a questão da adolescência, de interpretação de temperamento, de entendimento de mundo. Você tem que se alegrar com seu pai, com a sua mãe na igreja, em nome de Jesus. Você tem que estar feliz com seu pai, com a sua mãe na igreja. Mas você não conhece meu pai e minha mãe, que ele me obriga a lavar a louça. Está certo ele. Tem que obrigar mesmo. Queridos, qual é a nossa intenção na nossa família? Gente preguiçosa dentro de casa para tudo, inclusive para orar. A nossa intenção, querido. Paulo era o cara errado, que Deus fez dar certo. Assim como eu e você, nós somos as pessoas certas, no meio dos locais errados, em nome de Jesus. Agora, querido, se você não tem condição de voltar a determinado ambiente, porque você ainda não está seguro do testemunho, não vá. Você tem que voltar em determinados lugares como um homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. Eu já dei esse testemunho aqui, vou repetir ele, alguns irmãos não conhecem. Tinha um casal aqui na nossa igreja, eles não estão mais conosco. Eles tinham se convertido há pouco tempo. E pouquíssimo tempo depois da conversão dele, o marido perdeu o pai. Eu fui acompanhar o velório e acabei conhecendo toda a família. E esse rapaz, ele vinha do mundo mesmo, de cultura, de prática, muito promíscuo, de vícios, de bebida, de jogo, uma vida promíscua fora do casamento. A mulher sabia, a mulher veio primeiro em oração, ganhou o marido para Cristo, uma bênção. Passou pouco tempo,
eles na igreja já firmes, o cara lutando contra o chamado velho homem. Eu estou no trem, estava lendo alguma coisa distraído, 2 pessoas do meu lado conversando, falaram o nome desse irmão. Na hora que eu olhei, eu reconheci que eles estavam com uma roupa acho que era um grupo de samba que ele tocava, e eu reconheci as pessoas que estavam no cemitério. Pensa numa coisa que mexeu profundamente comigo. E eles falando, um convidando o outro para o agito da sexta-feira, que ia ter mulher, que ia ter bebida, que ia ter isso, ia ter aquilo. E aí falaram o nome do irmão, e fulano? Aí um olhou para o outro e falou, você não está sabendo? O quê? Não, você não sabe o que aconteceu com fulano? Fulano agora é crente. Testemunho dos de fora, irmão. Fulano agora é crente. Você está brincando? É, mano, fulano agora é crente. Não bebe mais. Não sai com a gente nas baladas. Ele não estava presente, mas o testemunho dele falou bem alto. É assim que as pessoas se referem a mim e a você quando a gente não está nos locais? Você tem tido um intento mesmo de estar naquele futebol, naquela academia, naquele clube, com intenção, você está caçando alguém, você sai de casa com esse desejo, Senhor, para quem que eu vou testemunhar hoje lá na academia? Me coloca alguém do lado, lá no clube, lá no futebol, lá no cinema, eu não sei o que você faz para se distrair, não tem pecado nisso. Mas qual a sua intenção, querido? E para terminar, se a intenção de Deus é salvar, é de resgatar, há uma intenção de Deus poderosa de reconciliar consigo todas as coisas no céu e na terra. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós vamos abrir uma igreja lá, Paulo, não sai daí não. Nós vamos abrir uma igreja aí em Corinto. Tem muita gente para ser salva. Ah, Senhor, mas a galera aqui é muito complicada. A cultura, o pecado, tá... Calma, Paulo, calma. Nós vamos abrir uma igreja nesse local. Vai ser uma igreja relevante. E a turma vai ser conhecida, porque eles serão santos do Senhor. Deu trabalho para Paulo, a gente vai ver. A carta como um todo, a igreja dá trabalho. Mas Paulo não desistiu, não. A gente tem 2 cartas aqui no texto, as 2 maiores de Paulo, 1 e 2 aos Coríntios. E os historiadores ainda falam de outras 2 que se perderam. Paulo teria escrito 4 textos, porque Paulo não desistiu, assim como Deus não desiste de mim e de você. E Deus continua agindo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério. Me ajudem, nos deu o ministério. Para que a gente foi chamado, irmão? Nos deu o ministério a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A obra de Deus é uma obra de reconciliação. E Deus faz isso através de Cristo e nos confia esta palavra de reconciliação. A cidade de Corinto foi uma cidade glamurosa, cerca de 5 séculos antes de Cristo, na época de Platão, de Aristóteles, ainda até um pouco antes de Sócrates. Ela foi destruída por um cônsul romano chamado Lúcio, em 144, e ficou 100 anos sem ninguém poder habitar nela, até que Júlio César, um dos imperadores mais famosos de Roma, veio e reconstruiu, e fez dela uma colônia de Roma. E para lá ele mandava agora os libertos, os aforreados que tinham dinheiro. Também mandavam comerciantes. E ali surgiu, imagina, uma cidade em reconstrução, rica. Não tinha muitas terras, tinha muita circulação de dinheiro, papel, moeda na época deles, né? Imagina, sexo, drogas, toda sorte de vício, toda sorte de jogatina, toda sorte de negócios obscuros, toda sorte de promiscuidade, homossexualidade, idolatria, como poucas cidades são citadas na história. E não precisa da Bíblia para dizer isso não, porque os historiadores gregos é que falam disso.
Aristófanes, que pega a primeira fase de Corinto, ele cria um termo, um verbete, uma frase nova, que ele chama de corintiazo. O que era corintiazo? Quando ele chamava alguém por esse nome, significa que era um corrompedor sexual de alguém. Nos termos presentes seria um pedófilo, um estuprador, falando de promiscuidade profunda, porque era isso que se entendia da cidade de Corinto. Aristófanes critica a homossexualidade daquela geração, critica veementemente. De novo, não estou nem citando a Bíblia, estou citando personagens da própria história. Estrabão, famoso geógrafo, que vem depois, ele pega a Corinto renovada, bonita, refeita, rica, em uma das suas obras mais famosas. Ele relata que o templo de Afrodite tinha cerca de 1000 prostitutas, sacerdotisas cultuais. Era uma coisa tão profana, se você pesquisar essa, você vai achar que no museu, nos restos que tem, né, os vestígios arqueológicos do Museu de Corinto, que ainda tem hoje, uma das coisas que foi identificada foram dezenas, centenas de objetos feitos imitando os órgãos sexuais masculino e feminino, o pênis e a vagina, que eram oferecidos ao deus Esculápio, que era o deus da cura. Por que apresentavam os órgãos sexuais a um deus da cura? Por causa das doenças venéreas, que matavam a turma daquela cidade de tão promíscua que ela era. E nesse momento Paulo está dizendo assim: Senhor, não tem espaço aqui para mim, não tem espaço para o Evangelho, eu não caibo dentro dessa roda. Verdade, Paulo, você não cabe como mais um, mas você tem que estar no meio dessa roda para trazer luz em nome de Jesus. A cidade de Corinto conhecia um termo, corintiazo, que significa promiscuidade, corrupção, maledicência, maldade. A partir de agora vai conhecer um outro termo. Eles foram chamados para ser santos. Era um termo novo. Precisava de gente que indicasse o caminho. Tem muita gente nesse lugar. Não desiste não, Paulo. Tem muita gente para ser salvo. Em 144 a cidade foi destruída pelo cônsul Lúcio. Na época de Jesus estava sendo destruída por toda sorte de pecado. Júlio César reconstruiu, engenheira, arquitetonicamente falando, a cidade. O Evangelho de Cristo reconstruiu vidas, famílias e trouxe salvação. Porque onde o Evangelho chega, há libertação de pecado em nome de Jesus. Onde uma igreja é instaurada, um gigante do inferno cai em nome de Jesus. Não importa qual malignidade. Essa cidade é conhecida pela corrupção. Aquela cidade é conhecida pela homossexualidade. Aquela outra é conhecida pela violência. Aquela outra, cada vez que vai chegando o Evangelho, as coisas vão mudando e sendo transformadas. Porque a luz põe as trevas para fora em nome de Jesus. A igreja é de Deus. Paulo era de Deus. A cidade de Corinto também era de Deus. Assim como a cidade de São Paulo. Assim como as nossas famílias e as nossas casas. Assim como essa vila, Santa Terezinha, e esse bairro da Parada 15. Onde o Evangelho chega, as trevas são transformadas em luz. Para encerrar, na época do cativeiro babilônico, o povo é levado para um lugar distante, para a Babilônia. A Babilônia significa tudo que é oposição a Deus. Tudo que se opõe ao culto verdadeiro, a Babilônia significa. Tanto é que Pedro utiliza o termo Babilônia para se referir a Roma no Novo Testamento. E o povo foi levado para a Babilônia como castigo, por uma série de coisas que os profetas profetizaram. Mas quando o povo chega naquela cidade, Deus diz assim:
plantem aqui, sementeiem, casem, dê seus filhos em casamento, tomem maridos para suas filhas, desenvolvam, trabalhem e gerem paz nessa cidade, porque na paz de vocês essa cidade vai ser abençoada. Querido, não é nosso papel resolver o problema da violência, não é nosso papel resolver o problema da sujeira, do trânsito da cidade. Para isso nós votamos bem ou mal, para isso os políticos ganham muito dinheiro e trabalham bem ou mal para exercitar, tudo bem? Mas é nosso papel ser sal e luz nesse lugar, em nome de Jesus.